O OAB Ceará debate mudanças na cobrança do imposto sobre serviços. Projeto de lei para a reforma política é tema de audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E veja também a solenidade de entrega de carteiras a 35 novos advogados. E acompanhe as imagens da semana no quadro OAB em Foto e as dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. Fique informado sobre as notícias do Judiciário Brasileiro e da Ordem dos Advogados do Brasil, no programa OAB na TV Mundo Jurídico, que começa agora. A OAB Ceará promoveu na última sexta-feira, dia 6 de março, na sede da entidade, uma audiência pública para debater as mudanças na cobrança do Imposto sobre Serviços, o ISS. A audiência foi uma iniciativa da Comissão de Estudos Tributários da OAB Ceará. O Imposto sobre Serviços incide sobre as atividades especializadas desempenhadas por empresas ou profissionais autônomos. A Comissão de Estudos Tributários da OAB Ceará promoveu uma audiência pública que foi tema de reunião na Secretaria de Finanças de Fortaleza para se debater o impacto que as mudanças na cobrança do ISS ocasionaram à classe advocatícia. Inicialmente é importante deixar claro que toda mudança de legislação, ela efetivamente, até o conhecimento pleno da letra da lei e do espírito da lei, ela suscite diversas discussões. Inicialmente, o que trouxe essa discussão é porque a lei ela trouxe uma exceção muito específica, que foi para a Associação dos Profissionais de Contabilidade, em que nessa exceção ficou específico para essa classe. E, obviamente, que no conhecimento agora posto dessa lei, em que, no caso, a OAB, junto com seus associados, perceberam que, em determinadas situações, algumas associações, alguns escritórios poderão ficar prejudicados. E é nesse sentido que a gente tem estabelecido esse diálogo com a OAB. Segundo o presidente da Comissão de Estudos Tributários da OAB Ceará, a comissão está sempre atenta para analisar casos na questão de manter o mesmo nível de arrecadação do município para os advogados. A mudança da cobrança do ISS para os advogados que aderiram ao Simples, né? Dos advogados, dos escritórios de advocacia que tem um faturamento na primeira faixa que vai até R$180 mil, é mais vantajoso, evidentemente, pagar na alíquota de 2%. Na segunda faixa, que é essa faixa que vai de 180 mil a 360 mil reais, aí sim, aí existe uma análise, né? E nós estamos, a Comissão de Estudos Tributários está trabalhando na possibilidade de haver uma forma de que o advogado, da mesma forma que os contadores fazem, os escritórios contábeis, possam pagar o valor fixo. Então, nós iniciamos os entendimentos com a Prefeitura Municipal de Fortaleza, com a Secretaria de Finanças, juntamente com os colegas membros da Comissão de Estudos Tributários e outros colegas do Conselho. Nós vamos formatar um projeto e vamos mandar esse projeto para a Secretaria de Finanças para ser avaliado. O secretário-geral da OAB Ceará, Jardson Cruz, ressaltou que é de grande relevância debater com as entidades e secretarias a mudança da lei do Super Simples e levar propostas para a Secretaria de Finanças, e esse diálogo aberto é um momento rico para a OAB Ceará. Nós temos que ter esse intercâmbio com todas as entidades, as secretarias, e hoje, com essa mudança do Super Simples, algumas dúvidas ocorreram com relação ao ISS. E nós, então, através da Comissão de Estudos Tributários, promovemos essa audiência pública. Aqui eu quero agradecer o secretário de Finanças, doutor Jurandir Gugel, que esteve pessoalmente aqui nesse debate, com toda a sua equipe, e realmente foram debates de altíssimo nível, com todos membros da comissão e de sociedade de advogados que estiveram aqui presentes acerca desse tema tão importante que é o ISS. Foram discutidos, nós estamos pensando também em levar uma proposta para a Secretaria de Finanças com relação ao ISS fixo. Esse é um projeto que está sendo estudado e vai ser levado à Secretaria de Finanças. E vamos fazer esse debate com o menor tempo. Ou seja, nós vamos ter de 15 em 15 dias, não uma audiência pública, mas reuniões uma vez por mês, melhor dizendo, com o secretário, com a sua equipe, para desenvolvermos essa boa vizinhança entre as duas partes. O secretário-geral da OAB Ceará, Jardson Cruz, representou o presidente da OAB Ceará, Valdetar Andrade Monteiro, na discussão sobre o projeto de lei para a reforma política durante a audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.
A ideia da audiência foi envolver diversos segmentos da sociedade cearense na discussão sobre a proposta de emenda à Constituição PEC 344 de 2013, que altera o artigo 17 da Constituição Federal, condicionando o acesso dos partidos políticos ao fundo partidário. Segundo o secretário-geral da OAB Ceará, Jardson Cruz, a coalizão da qual fazem parte a OAB Ceará e a CNBB não atua de forma maquiada, mas propõe uma reforma política profunda. O primeiro ponto de fundamental importância é a questão do financiamento público. Nós queremos afastar o financiamento de pessoas jurídicas que hoje representa 95% das contribuições de campanhas políticas. Queremos o financiamento público misto com o privado, de pessoa física, limitada a um valor de R$ 700. E o máximo 40% do financiamento público. Para que isso? Para que possamos abolir de uma vez por todas a influência do poderio econômico nas nossas eleições. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é um sistema político eleitoral, sistema eleitoral proporcional em 2 turnos. E a proposta que o deputado nos traz hoje como relator do Distritão favorece a grandes grupos econômicos. Nós vamos permanecer com aqueles candidatos que possuem o maior poderio econômico sendo eleitos. E nós somos totalmente contrários a essa posição nesse aspecto. Então a OAB, com a CNBB e mais 100 entidades vão lutar e estamos aqui fazendo um apelo, conclamando toda a população para que possam realmente assinar esse projeto de lei 6316/2013 para que possamos alcançar o quantitativo de 1.600.000 assinaturas e levarmos esse projeto ao Congresso Nacional. O conselheiro estadual da OAB Ceará, Moaceni Félix Filho, salientou que é interessante debater sobre a reforma política porque vivemos numa democracia e o antagonismo é fundamental. É interessante porque nós vivemos numa democracia, né? E muitas vezes essa construção democrática ela parte do embate de ideias, como você bem falou, muitas vezes antagônicas. A população brasileira brigou e conseguiu a aprovação de um projeto de iniciativa popular da chamada Ficha Limpa. E nada mais justo do que também brigar pela aprovação de uma reforma política para que tenhamos eleições limpas. Não só ficha limpa, mas eleições propriamente limpas. Um processo eleitoral mais justo, mais equilibrado, mais isonômico, que permita surgir novas lideranças. E é isso que a sociedade anseia, né? A gente está cansado de ver tão somente repetição de certos candidatos no Brasil afora. De acordo com o representante da OAB Ceará na coalizão pela reforma política, Benedito Bezerril, o que ocorre hoje no Brasil é uma tentativa de modificar o sistema eleitoral mais justo e democrático. Nós entendemos, nós que compomos a coalizão pela reforma política, democrática, eleições limpas, entendemos que é preciso aprofundar a democracia brasileira. É preciso, essa que é a questão central. É preciso fortalecer verdadeiramente os partidos políticos. É preciso romper com o atual sistema de o financiamento de campanha, que hoje é basicamente um financiamento pelas empresas que financiam as candidaturas, que financiam as campanhas. E isto daí deturpa a representação. O cidadão hoje é substituído por empresas, pelo poder econômico. Nós, da coligação, entendemos que é preciso mobilizar a sociedade brasileira no sentido de discutir o projeto, mas discutir o projeto é o seguinte: queremos uma reforma política para aprofundar a democracia, para dar direito a condições a que o cidadão brasileiro realmente se sinta representado nos parlamentos. O Centro de Apoio e Defesa do Advogado e da Advocacia foi criado para oferecer suporte aos advogados, minimizando as dificuldades e garantindo o melhor desempenho na atividade profissional do advogado. O Centro de Apoio e Defesa ao Advogado, que integra a OAB Ceará, oferece inúmeros suportes para a classe advocatícia. Estamos aqui com o coordenador do Centro de Apoio, Dr. José Navarro. Dr. José Navarro, como se deu a iniciativa de se criar, a necessidade de se fazer o Centro de Apoio? Na verdade, a história do Centro de Apoio, ela surge a partir de 2010. Toda a seccional da OAB, ela tem por obrigação regimental ter uma comissão de defesa das prerrogativas. Então, isso sempre existiu no âmbito da OAB Ceará. Ocorre que quando o advogado tinha uma prerrogativa violada,
Na verdade, ele tinha que fazer um requerimento à comissão, né? E ele era atendido através de integrantes dessa comissão que sempre desempenharam um excelente papel, inclusive eu já presidi durante algum tempo essa comissão de prerrogativas, mas a gente não tinha assim, um trabalho profissionalizado. Muitas vezes o advogado estava, né, numa delegacia, numa situação emergencial, que era impedido de se avistar com o seu cliente, por exemplo, e a gente, apesar de ter um plantão, não tinha aquele suporte de atender imediatamente o advogado e de tomar as medidas adequadas posteriores. Então, em 2010, a partir da primeira gestão do presidente Valdetário, ele teve a ideia de criar esse centro de apoio e me convidou para coordená-lo. É uma equipe de advogados que são profissionalizados para atender 24 horas o advogado. Então, hoje, se o advogado estiver numa mesma situação, numa delegacia, em que ele esteja impossibilitado de se avistar com o seu cliente preso, que é uma prerrogativa profissional do advogado, né? Ele liga para um plantão do centro de apoio, um membro da equipe vai até o local, se necessário, conversa com a autoridade que está impedindo aquele acesso e tenta reverter a coisa. Se reverter, né, resolveu-se o problema. Caso continue o impedimento ao exercício profissional, a gente toma as medidas adequadas, entrando com medida judicial, medida correicional, né? E aí se prepara a petição correspondente e acompanha o caso até que tenha uma resolução favorável à defesa da prerrogativa que está sendo violada. Esse centro de apoio ele foi criado inicialmente, né, com uma equipe de alguns advogados aqui na capital. Hoje já se estendeu para o Fórum Clóvis Bevilacqua, onde tem um advogado de plantão também, né, para o atendimento, que é onde tem assim, uma demanda de casos um pouco maior, e está sendo estendido também para o interior, onde várias subseções também já dispõem desse serviço que está sendo gradativamente implantado em todo o estado do Ceará. O programa OAB Educar é de fundamental importância para levar conhecimento sobre direitos básicos aos alunos de escolas públicas. O programa ocorre por meio de visitas de advogados, membros da OAB Ceará, que ministram palestras sobre Constituição, direitos civis e direitos políticos. E para falar sobre o reinício das atividades deste projeto, nós recebemos agora em nosso estúdio o vice-presidente da OAB Ceará, Dr. Ricardo Bacelar. Dr. Ricardo, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. É um prazer, muito obrigado pelo convite. Inicialmente, eu gostaria que o senhor fizesse aqui um breve resgate histórico de como surgiu este programa. O projeto OAB Educar é um projeto institucional da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ceará, não é, que foi iniciado ano passado, não é, e trata de uma visita, não é, dos advogados, membros das comissões, às escolas públicas municipais de Fortaleza, não é, através de uma cartilha que foi elaborada pelas comissões, pela comissão OAB Comunidade Escola, não é, a cartilha feita sobre direitos básicos, não é, de uma linguagem assim acessível para as crianças, para os adolescentes, né, com os desenhos, né, objetivando levar para essas crianças, para esse público infantil, noções básicas de direitos fundamentais, né, o que é a justiça, o que é a cidadania, o que é o voto, direitos sociais, o estatuto da criança, do idoso. Então, são informações importantes. Esse projeto, além dos alunos, além das crianças, ele abrange também os pais dos alunos? Sim, porque essa cartilha elaborada, ela serve como instrumento também de transmissão de conhecimento, tanto para as crianças quanto para os pais, para a família, né, para o entorno. Né? Então, é um projeto que já está na segunda edição já em 2015, né? Nós já cobrimos mais da metade das escolas, são 80 mil crianças, né, ao total, são quase 300 escolas, então os nossos advogados, membros das comissões, vão. Inclusive, esse projeto foi adotado, inclusive, pelo Conselho Federal da OAB, né? Como sendo um projeto que vai ser implantado em todo o país. O objetivo, por meio deste projeto, é cobrir, alcançar todas as escolas da rede municipal de Fortaleza? Nós vamos, se Deus quiser, cobrir toda a rede municipal de Fortaleza. Então, e tem umas cidades do interior que estão interessadas também em fazer o projeto, não é? Também. A gente imprime a cartilha, manda a matriz da cartilha também para o interior, eles imprimem lá a cartilha, não é? E também nós vamos começar a terceira etapa agora em junho,
julho, que vai ser a fase dos multiplicadores, ou seja, a OAB vai dar uma aula para os professores das escolas públicas para que eles possam replicar as informações. O senhor poderia falar um pouco mais sobre essa questão do Conselho Federal? O Conselho Federal, então, se espelhou neste projeto? Ele adotou o projeto como sendo um projeto piloto, né, para todas as seccionais brasileiras, né? Disponibilizou o material para os presidentes, né? E o que é interessante nesse projeto, porque a gente tem que avaliar a questão da dimensão do trabalho das comissões, né? Nós somos quase 800 advogados nas comissões, né? Todos trabalham voluntariamente, né? E é uma força de trabalho que a OAB tem que é muito importante, né? Porque as comissões são órgãos da OAB, é um braço importante, né? E nessa gestão a gente vem trabalhando em conjunto. A gente às vezes faz um evento com 2 ou 3 comissões, não é? Junta comissões. Então, esse do OAB Educação, todas as comissões ao mesmo tempo. Então, nós temos aí uma força de trabalho muito grande, não é? E a gente observa aí também a força que tem a OAB, não é? Quando cumpre o seu papel também, além de defender as prerrogativas que são importantíssimas, e de também cuidar do funcionamento da justiça, de cobrar, mas também tem um papel social, né, de levar, né, as pessoas. Isso é um projeto para a OAB, custo zero para a gente, para a OAB, custo zero. E como a gente tem muita gente, cada uma tarde vai dar uma aula, isso, né, quando você junta muita gente, isso para a ordem não atrapalha em nada, pelo contrário, a gente está ajudando as pessoas. O senhor falou sobre as comissões. A OAB Ceará, ela criou novas comissões, abriu suas portas para categoria, para os advogados que queiram participar de alguma comissão, e ela tem realmente desempenhado um papel muito importante, um papel social, dentro do seio da nossa sociedade cearense. Então, gostaria que o senhor destacasse um pouco o papel destas comissões e dissesse aqui quantas comissões existem hoje e se tiver o número de participantes. Tem, sim. Nós temos 58 comissões formais, não é? E além das comissões temporárias, específicas para determinada coisa. Qual é a importância da comissão? Com a comissão, com um tema específico, você tem um grupo de advogados especialistas naquele tema. Por exemplo, direito tributário, direito eleitoral, direito consumidor. Direito consumidor. Então você tem, por exemplo, agora sábado teve a reunião, né, do direito consumidor, uma reunião estratégica de quais são as ações para esse ano. Então são pessoas que têm especialidade na área de energia, na área de consumo, entendeu? Então nas comissões nós juntamos os especialistas, então fazemos os pareceres, recebemos da sociedade civil os problemas, para que a gente possa realmente ter uma visão mais aprofundada, do ponto de vista técnico, né, do que está acontecendo. A gente chama a comissão específica, ou 2 comissões, para que elas possam estudar o problema. Tem pessoas que são especialistas em direito do trabalho, direito da saúde, direitos culturais, tem N temas importantes, né, e essas pessoas são pessoas que são realmente experts nessas áreas. Então, é um braço técnico que a gente tem dentro da OAB, que realmente nos dá subsídios para a gente possa trabalhar. Doutor Ricardo, de que forma estas comissões estão buscando interagir, buscando estar mais próxima da sociedade? Eu lembro que a Comissão de Direito Previdenciário, recentemente ela realizou um grande evento na praça, levando conhecimentos para a população sobre o direito previdenciário. Então, através de seminários, desses momentos de participação popular. Seminários, estudos temáticos, eventos, palestras, não é? Então, tem uma série de formas de atuação, participando, ajudando as pessoas, né, participando aí de mesas temáticas, produzindo material científico. Tem N formas de você, não é, levar o seu tema e debater, não é, e trazer uma contribuição que é importante para a sociedade. Quais são as perspectivas da OAB Ceará a partir deste programa OAB Educar? A OAB pretende formar cidadãos mais conscientes? Nós entendemos que essa questão da cidadania é uma questão importante para todos, não é? E nós temos que apostar no futuro. No futuro são as crianças. Né? Se a gente quer realmente mudar esse país, é um país que passa por tanta dificuldade, né? A gente está passando por um momento tão frágil, né? Do ponto de vista ético também, eu acho que a gente tem que levar para as crianças, para os jovens, né, uma mensagem de solidariedade, de confiança, né, e de valorização. Né? Cada vez que você tem um membro da OAB que visita uma escola pública e aquela criança vê que ela é importante porque ela está recebendo aquela visita, então a gente passa a mensagem que as crianças são importantes para mudar o futuro desse país, que essas crianças
são os futuros advogados, são os futuros presidentes da República, deputados, médicos, senadores, não é? Engenheiros, não é? E que o futuro depende unicamente delas, ou seja, depende do esforço, do estudo, não é? E que a gente tem que respeitar os direitos, não é? das pessoas. E, ao mesmo tempo, até o Valdetário, é um texto até do Valdetário, eu acho interessante isso. A gente fala muito em direitos, mas todos nós também temos obrigações. Não é? Não só os direitos. Todo mundo fala que tem um direito, mas também tenho, como cidadão, as minhas obrigações. Então, a gente passa essa mensagem de esperança para essas pessoas que estão, às vezes, numa situação de risco, né? Morando, às vezes, num local sem saneamento básico, com problema de drogas, com violência familiar. Então, você diz para aquela pessoa que aquela pessoa é importante, você valoriza aquela pessoa e diz: você pode vencer, você pode ter um futuro melhor, basta você se dedicar ao estudo, você tem que estudar. Né? Então a gente transmite essa mensagem, né? Assim, o sucesso do projeto é impressionante. Assim, a gente planta uma semente, né? e faz esse trabalho render. Eu costumo dizer, inclusive, que o estudo transforma vidas. Esse projeto, sem sombra de dúvida, é um projeto de grande valia. Há a perspectiva de que esse projeto chegue também nas escolas particulares, tendo em vista que eu sinto muita falta de que as escolas hoje ensinem pelo menos o artigo 5º da Constituição Federal, que trata dos direitos e garantias fundamentais. Antigamente a gente tinha, eu sou desse tempo que a gente tinha a OSPB, a Organização Social e Política Brasileira, e Moral e Cívica, né? Você aprendia as bandeiras. Me dizem que esse conteúdo existe nas escolas hoje, tanto públicas quanto privadas, mas de uma forma mais assim, inserida, mas não é muito específica. Né? Eu acho que a gente tem, não é, que retomar esses assuntos relacionados à cidadania. Né? As pessoas terem a consciência e a informação, porque a informação é a luz, né? É verdade. A falta de informação é as trevas, é o escuro, né? Então, quando você tem a luz, você tem a informação, você sabe escolher, você tem um senso crítico, por isso que é importante as pessoas. Nós no Brasil temos esse déficit de educação. A gente, o país do futuro, o Brasil, é tanta coisa com o Brasil, é tão maravilhoso, mas a gente tem, historicamente, não é, um déficit muito grande na área da educação no Brasil. Por isso que a gente passa por esses problemas aqui, porque as pessoas não têm ainda assim, a educação que merecem ter. Né? Para ter a capacidade de escolher melhor o que vai fazer, em quem vai votar, né? Para ter informação do que é que pode ou não fazer. Eu acho que a educação ela é importantíssima, né? A questão da educação ela, como um fator de desenvolvimento, garantia de direitos, né? Quando a pessoa não tem a informação, então a gente leva essa mensagem, inclusive de valores éticos, morais e relacionados à cidadania, ao exercício dos direitos para as crianças. Doutor Ricardo, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação e aqui de antemão parabeniza a OAB Ceará pelo brilhante projeto e abre espaço agora para as suas considerações finais. Agradeço aí o seu convite, né? Esse projeto é um projeto, não é meu, é um projeto de todos, né? Da Ordem, né? Eu coordeno as comissões, mas eu considero que esse projeto é um projeto de cada um dos advogados. Inclusive tem advogados que não são das comissões que também dão aula. Também participam. Né? E a gente espera que a OAB continue cada vez mais forte, né? Lutando pelas prerrogativas dos advogados, defendendo os interesses da advocacia, auxiliando, né? E participando também das melhorias do sistema judiciário e também com esse lado, não é, de resgate de valores relacionados à cidadania. A seguir, o presidente do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, IBET, Paulo de Barros, ministra a palestra no seminário Teoria Geral do Direito. E veja também, advogados cearenses lançam obra sobre 30 anos da Lei de Execução Penal. A gente volta já. Para falar sobre prestação jurisdicional e acesso à justiça, nós conversamos agora com o presidente da OAB Ceará, doutor Valdetário Andrade Monteiro, e com a presidente da Comissão de Acesso à Justiça da OAB Ceará, doutora Renata Rebouças. Doutor Valdetário, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. É um prazer, Hervelto, sabendo que a audiência do programa ela tem crescido bastante, a classe tem acompanhado, tanto pela TV como pelas mídias digitais, o acesso ao site da OAB, no que pertine ao programa, tem aumentado muito. Isso mostra que nós estamos no caminho certo em comunicar à classe e à sociedade a importância do desenvolvimento da atividade jurídica no nosso Estado.
Doutor Valdetário, com o objetivo de provocar mudanças na prestação jurisdicional, esta nova gestão da qual o senhor faz parte, criou uma central de acompanhamento de prazos processuais. O senhor poderia falar um pouco como funciona esta central? Olha, nós desde 2010 tentamos contribuir com a melhoria do Poder Judiciário. Foi assim que encampamos, já em janeiro de 2010, uma luta pelo aumento do número de varas da Justiça Federal. Nos somamos à Associação dos Juízes Federais, aos desembargadores do TRF da 5ª Região, no intuito de levar Atauá, Iguatu, Limoeiro, Crateús, enfim, o Nordeste. Avançou muito no desenvolvimento econômico, o interior do Ceará acompanha esse desenvolvimento, mas precisava da Justiça Federal presente também no interior. Nos somamos a essa luta, conseguimos a implantação. Hoje são quase 15 varas já instaladas pelo interior do Estado, da mesma forma com a Justiça do Trabalho, de igual modo com a Justiça Comum. A maior dificuldade, Herveldo, é na Justiça Comum. O cidadão que dá entrada numa ação em Acopiara, em Catarina, na região Centro-Sul, no Cariri, ele tem uma dificuldade de andamento do processo. Claro. E muitas vezes ele impõe ao advogado uma responsabilidade que é do Poder Judiciário. Nós devemos ser céleres no acompanhamento do feito, no ajuizamento das petições, mas nós não somos o juiz, nós não somos o servidor. O Judiciário precisa ser dotado de eficiência para atender a demanda da sociedade, que o diga é crescente. Nós, depois da Constituição de 88, nós triplicamos, quadruplicamos a demanda judicial. Isso é natural num país que ingressa num regime democrático e que fortalece esse regime, e as pessoas são mais cientes dos seus direitos. Pensando nisso, a partir de 2010, nós colocamos no ar, no site da OAB Ceará, a central de acompanhamento dos prazos processuais. O cidadão que nos escuta, o cidadão telespectador que nos assiste, ele tem a oportunidade de, na central de acompanhamento, identificar aquele processo que, por morosidade ou por aceleramento fora do padrão, fora do normal, e comunicar à Comissão de Acesso à Justiça, que é muito bem presidida pela doutora Renata Rebouças, que vem fazendo um brilhante trabalho, acompanhando esses processos, comunicando às varas, comunicando aos desembargadores em todas as esferas. Até porque quem tem que impulsionar o processo é o próprio Poder Judiciário, o impulso oficial. Nós tentamos colaborar com esse impulsionamento, que às vezes, numa vara de 3, 4 mil processos, com a deficiência de mais de 100 magistrados, que faltam à estrutura do Poder Judiciário Estadual, nem sempre o magistrado ele tem nem consciência. Está lá, nós tiramos da prateleira física os processos e colocamos no HD. A sensação é de que não tem processo para encaminhar, quando na verdade eles estão lá parados, estagnados e precisam de andamento. Portanto, a Comissão de Acesso à Justiça começa um novo momento a partir de 2012, com a assunção à presidência da comissão, com a integração de novos membros, para que a doutora Renata Rebouças dê essa contribuição, ela como advogada militante. Doutora Renata, qual a análise que a senhora faz dessa questão do acesso à justiça hoje aqui no estado do Ceará? Olha, o acesso à justiça no estado do Ceará, Evelto, ele não é ruim, ele é bom. O acesso em si é bom. O que está encalhando são os processos nas prateleiras, e eu não digo mais nem prateleiras, nos sistemas. O andamento dos processos. Isso, o andamento dos processos nos sistemas. Até atribuo essa situação ao fato do o juiz, o próprio servidor, não está vendo o volume processual e o processo fica parado ali no virtual. Então, assim, atualmente, mais do que nunca, há a necessidade do advogado dele se dirigir até o balcão daquela vara, impulsionar o seu processo, fazer inserções ali junto. Olha, veja como é que está essa situação, porque muitas vezes o próprio servidor pensa, não, doutor, agora é tudo virtual, não precisa mais vir aqui. E nós precisamos ir lá, encostar a barriga no balcão e perguntar, olha, como é que está o processo do meu cliente? A partir do momento que isso vai sendo feito, a gente vai conseguindo um melhor andamento também. Lógico que nós estamos com a deficiência de juízes e servidores também estaduais. A capacitação também é importantíssima. A capacitação, eu não digo, não é só nem na seara jurídica, mas também na administrativa. Inclusive, citando como exemplo o caso da Justiça Federal, que nos idos de 2004 para cá, ela teve um avanço muito grande nesses últimos 10 anos. Por quê?
porque em estudos realizados de casos, até por mim, na militância, cheguei à conclusão, conversando com advogados da União, com juízes federais, com o Ministério Público Federal, eles passaram por capacitação em termos de gestão administrativa, gestão pública administrativa. Então, o que acontece? Eles tiveram a noção de como deve funcionar também administrativamente, ao invés de estar somente no aspecto de julgar, que você tem que ter uma situação de prioridade, chega processo. E a gente, enquanto Comissão de Acesso à Justiça, a gente quer enveredar por esse caminho e implantar isso aqui no estado do Ceará, com o apoio da OAB, que o presidente tem sido muito, aliás, é muito diligente, nosso presidente. Quero registrar isso, como eu sempre faço, inclusive na entrevista, não só porque está na presença dele, mas porque nós temos tido um grande avanço na OAB aqui no estado do Ceará. Doutor Valdetário, tanto o acesso à justiça como a duração razoável do processo são garantias fundamentais, né, esculpidas no artigo 5º da nossa Carta Magna, né? Então eu lhe pergunto, na sua opinião, quais são os principais entraves para que se concretize esses princípios, digamos assim, que sejam concretizados? Evelto, cada vez mais eu defendo a tese de federalização da justiça. Eu acho que o Brasil já precisa começar a pensar numa justiça que tenha, em todos os seus âmbitos, também recursos federais, capacitação. A doutora Renata lembrou aqui dos juízes federais, Ministério Público Federal, que tiveram um processo de capacitação e gestão muito grande durante muito tempo. Nós, na Justiça Estadual, diferentemente da Justiça do Trabalho, que faz essa capacitação ao longo dos anos, por falta de recursos, ela foi ficando de lado. Ela foi ficando estagnada, o quadro foi ficando deficitário, foi se pegando servidores de câmaras municipais, de prefeituras. Os prefeitos não gostam disso, já escutei isso de vários gestores públicos municipais. Se tornou uma prática comum no interior. Trazem uma deficiência para a prefeitura, para a municipalidade. Ao invés de você ter 100, Caucaia, por exemplo, mais de 100 servidores trabalhando no município, eles estão prestando serviço no fórum. Traz uma deficiência também para a própria prestação jurisdicional. A própria São prestação pessoas judicial preparadas para poder se miscuindo na administração do outro poder. Isso foi continuamente sendo levado a cabo na Justiça Comum, e aí você cria aí um distanciamento enorme entre a Justiça Estadual, a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho. No TRE, nem se leva em consideração a Justiça Eleitoral é uma justiça de excelência. A minha esperança é que a nova presidente do tribunal, a desembargadora Iracema do Vale, que foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral e conviveu com essa infraestrutura melhor da Justiça Federal Eleitoral, que ela possa levar essa expertise para a Justiça Comum. O primeiro passo foi dado e foi dado muito bem. Um diálogo maior entre o Tribunal, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público e os outros poderes. Executivo, Legislativo, hoje, se comunicam bem melhor com a Justiça do que antigamente. A nossa esperança é que isso possa também reverberar para a prestação jurisdicional. Temos um concurso em andamento, foi uma cobrança da Ordem. Quantos aqui não lembram que nós colocamos mais de 400 cruzes de madeira na porta do Fórum Clóvis Evilacqua? Fizemos manifestações no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, pugnando por concurso. Tivemos o concurso de servidor, há aí ainda um número grande de servidores a serem chamados, a gente sabe das deficiências orçamentárias, e há também um concurso de juiz em andamento. Nesse concurso da magistratura, nós esperamos, e queira Deus, que possam ser chamados pelo menos 80, 100 juízes, de modo a sanear, não resolver, mas sanear essa ausência que é enorme. Vou dar um exemplo aqui do município de Catarina. Já está há muito tempo sem juiz titular. O juiz responde na comarca de Acopiara, responde na comarca de Iguatu, trazendo um dano terrível ao jurisdicionado. Os advogados, para exercer o seu mistério, eles precisam ter um judiciário eficiente para prestar o verdadeiro serviço. Isto, entanto, o cidadão, aí a página da OAB, a visitar a Central de Acompanhamento dos Prazos Processuais, tem um banner bem destacado no site. Essas informações colhidas ali vão para a Comissão de Acesso à Justiça, a doutora Renata, com a diretoria da comissão, com os membros, fazem uma triagem para que a gente possa gerar estatística, ter a informação do cidadão, a informação do advogado e contribuir com a melhoria do judiciário. Doutora Renata, de que forma as pessoas podem fazer as reclamações no que diz respeito à prestação jurisdicional? Elas fazem no próprio site da Ordem. Tá? Elas entram e lá elas registram a reclamação delas. Geralmente os advogados estão fazendo isso.
eles estão bem cônscios e estão bem atuantes também. A gente tem recebido muitas reclamações, só que as reclamações, elas são continuadas, ou seja, é a morosidade, é o processo que está há muito tempo sem andar. No caso, Everton, eu até atribuo o seguinte, é uma reclamação só, que é a morosidade do judiciário estadual. Entendi. O que acontece? Como solução, apresentar bem rápido a solução a você. Acredito que um trabalho, diante de toda essa problemática de ausência de servidores e de juízes, um trabalho de logística, diagnosticar os principais pontos, e não é um paliativo, mas uma solução interna com os dados e com os meios que se tem, acho que caberia à diretoria de fórum, caberia ao tribunal, usar o que ele já tem, porque dentro do tribunal e dentro do próprio fórum existem pessoas capacitadas que podem ajudar nesse aspecto. Doutor Valdetário, de posse dessas informações aí, dessas reclamações sobre morosidade no Poder Judiciário, quais são as providências adotadas pela OAB? Importante, oficiar as varas, indagando do atraso e do não cumprimento dos prazos processuais. Às vezes precisamos ir ao CNJ, mas as providências são adotadas. A comissão tem sido muito diligente nesse sentido, é um serviço que nós precisamos ampliar a divulgação para que a população e toda a advocacia tome conhecimento. Nós temos como interagir com a ordem e cobrar o cumprimento dos prazos processuais. Doutor Valdetário, infelizmente a nossa entrevista está chegando ao final, o tempo realmente voou. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação, faz votos de que a OAB Ceará alcance todos os seus objetivos, principalmente no sentido de concretizar esse princípio tão importante que é do acesso à justiça e da duração razoável do processo, e abre espaço agora para as suas considerações finais. Agradecer ao advogado, à advogada, que tem confiado na Ordem dos Advogados do Brasil e nas nossas iniciativas. Nós estamos a um passo, Everton, de ter uma nova sede na Washington Soares 800, onde nós poderemos unir Caixa de Assistência, a Ordem dos Advogados do Brasil e a nossa Escola Superior de Advocacia. Não é uma edificação, é uma central de melhoria na qualidade da prestação do serviço da Ordem, é uma nova estrutura de capacitação para o advogado, com biblioteca, com sala de aula, enfim, essa confiança que a advocacia deposita em mim, na doutora Renata e tantos quantos voluntariamente fazem parte da Ordem dos Advogados do Brasil, que nos faz ter a certeza que estamos no caminho certo. Doutora Renata, suas considerações finais. Quero agradecer o convite, agradecer ao telespectador e em especial também ao nosso presidente da OAB, que reforçou o convite para que estivesse presente juntamente com ele, e acrescentar que nós, com o apoio da presidência, já fizemos inserção junto ao CNJ, levando sugestões que inclusive foram discutidas na Conferência Nacional no Rio de Janeiro, que foi a respeito da criação de uma disciplina na Faculdade de Administração, assim como existe a administração hospitalar, para que exista a administração judicial, gestão judicial, e ela está sendo viabilizada a nível nacional. O presidente do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, IBET, Paulo de Barros, ministrou a palestra no seminário Teoria Geral do Direito, estudos em homenagem ao professor Lourival Villanova. Foram destacados durante a palestra pontos importantes que indicam a Teoria Geral do Direito como uma experiência obrigatória. Segundo Paulo de Barros, professor emérito da PUC São Paulo e USP, é um aprofundamento a qualquer área de direito. Os pontos principais são aqueles que indicam a Teoria Geral do Direito como uma presença obrigatória para os estudos de aprofundamento do direito. Em qualquer setor do direito, a teoria geral cumpre um papel imprescindível. E o grande mestre desse assunto foi o professor Lourival Villanova, e nesse ano nós estamos comemorando os 100 anos do nascimento dele. De acordo com a professora da Universidade Federal do Ceará, UFC, e pós-doutora da Faculdade de Lisboa, Denise Lucena Cavalcante, o evento realizado em Fortaleza é privilegiado por congregar estudiosos da área tributária de todo o Brasil. O Brasil todo está aqui, do IBET, do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, discutindo o que é fundamental e que parece que as pessoas esquecem. Para eu chegar numa boa norma tributária, eu chegar na técnica, eu tenho que ter a filosofia, a ciência, a teoria, e aí eu chego na técnica. Então, é importantíssimo, antes de qualquer dispositivo normativo, que eu entenda a teoria que está por trás desse dispositivo. E a Teoria Geral do Direito
propicia isso, esse conhecimento, essa profundidade, essa construção lógico-semântica, como nós denominamos o método lógico, construtivismo é lógico-semântico, exatamente para dar essa segurança nas relações, que é o que a gente mais carece hoje. Foi realizada na Escola Superior de Advocacia, ESA, a entrega de carteiras aos novos advogados. Ao todo, foram 35 novos profissionais que participaram da solenidade. O momento da entrega das carteirinhas aos novos advogados é único e representa motivos de tamanha felicidade. O resultado do exame simboliza a resposta de todos os esforços e a preparação para a prova. Eu passei, na verdade, 1 ano e meio. Eu fiz o 13º exame e estudei mais um pouco, passei no 14º, porque eu tive a repescagem, né? Mas é gratificante. É muito gratificante. Eu fiquei sempre com um pouquinho, faltava bem pouquinho, mas não chegava lá. Mas agora a sensação com a carteirinha na mão e pronta para advogar, assim, qual é a sensação assim, que a senhora poderia definir para a gente? Olha, é uma sensação assim de conquista. Né? É como se eu tivesse esse tempo todinho, não foi em vão. O presidente da OAB Ceará, Valdetário Andrade Monteiro, ressaltou que nenhuma outra profissão permite você ser violável e que se deve se preservar as prerrogativas. Assim aqui nos termos da Lei 8906, lei federal que rege a atuação dos advogados e advogadas e da Ordem dos Advogados do Brasil, o Estatuto da Advocacia, o artigo 20 do Regulamento Geral do Conselho Federal e o artigo 45 do Regimento Interno da OAB Ceará, eu os declaro com imensa satisfação e felicidade, advogados e advogadas. Meus parabéns. Os advogados e professores Bruno Queiroz, Leandro Vasques e Nestor Santiago lançaram na última quarta-feira na Livraria Cultura o livro 30 anos da Lei de Execução Penal, Evolução Doutrinária, Jurisprudencial e Legislativa. Os advogados e professores Bruno Queiroz, Leandro Vasques e Nestor Santiago lançaram na última quarta-feira na Livraria Cultura o livro 30 anos de Lei de Execução Penal, Evolução Doutrinária, Jurisprudencial e Legislativa. A obra, publicada pela OAB Ceará, aborda sobre grandes e significativas alterações que a Lei da Execução Penal sofreu ao longo da sua criação. Ano passado, a Lei de Execução Penal completou 30 anos de vigência e sabe-se que a lei sofreu algumas alterações de grande dimensão, incorporando-se ao texto de inovações tecnológicas, tal como a possibilidade de monitoramento eletrônico como forma de execução de pena. Em instantes, as imagens da semana no quadro OAB em Foto. E veja ainda as dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Ceará, e a Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, CAASSE, possuem um convênio firmado com o Programa Nacional de Modernização da Advocacia, o PROMAD, para levar tecnologia até o seu escritório. Através dele, você tem acesso ao sistema jurídico e ao site do advogado, gratuitamente, no mínimo por 6 meses. Caso seja recém-formado, este prazo pode chegar a até 2 anos. Participe cadastrando-se em www.promad.adv.br e faça como quase 80 mil colegas advogados em todo o Brasil. Você conhece o Plano de Previdência Complementar da OAB Ceará? A OAB Prev Ceará surgiu do anseio da Ordem dos Advogados do Brasil e da Caixa de Assistência dos Advogados do Estado do Ceará em oferecer um plano de previdência complementar desenvolvido exclusivamente para atender às necessidades dos advogados cearenses. A previdência complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. Nós brasileiros percebemos que é preciso pensar no futuro, fazer economia hoje, pensando na qualidade de vida de amanhã. A OAB Prev Ceará funciona como uma poupança. É um investimento de longo prazo em que você pode acompanhar, através de extratos, a rentabilidade de seus investimentos. Por isso, não perca tempo. Faça já o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Para mais informações é só ligar para 3464-3991. E vamos conferir agora as dicas dos principais concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. Ministério Público do Trabalho. Inscrições abertas até o dia 12 de março. Mais informações pelo site www.mpt.gov.br/concurso. Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. Inscrições até 24 de março.
Mais informações pelo site www.concursosfcc.com.br. E as imagens que marcaram a semana estão no quadro OAB em Foto. E o programa de hoje termina aqui. Lembrando a você que o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, é transmitido na TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras às 19 horas, com reprises às quintas-feiras às 7 da manhã e aos sábados às 13 horas. Assista também um programa inédito na TV O Povo, canal 48, às quartas-feiras às 23 horas, com reprises às sextas às 11 da manhã, sábados às 22h45 e aos domingos às 11h15 da manhã, ou através do site da OAB Ceará. Fique informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, no OAB na TV Mundo Jurídico, o programa do advogado cearense. E você tem um canal direto com a gente através da página do programa no Facebook e também através do Twitter, @OABCE. Ou, se preferir, mande um e-mail, oabnatv@oabce.org.br. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana.